Cara, o que tá acontecendo em Minas Gerais, cara? O Cruzeiro tá afundando, vai virar naufrágio de vez. O Tite não conseguiu emplacar nada ainda, o pessoal tá pedindo a cabeça do Tite, quer soltar Barrabás, quer crucificar o Tite. Será que isso daí é o pessoal que é chato demais, a torcida é chata demais? O Tite desaprendeu a ser técnico? Ou é tudo culpa do Gerson? O que tá acontecendo em Minas, velho? Então me acompanha aqui que eu vou explicar pra vocês passo a passo mais ou menos o que tá acontecendo em qualquer momento atual do Cruzeiro, beleza? O momento do Cruzeiro hoje, cara, é ruim. É horrível, tá? Pra ser bem sincero. O Tite tem na frente do Cruzeiro 10 jogos, sendo 5 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Tá, mas 4 vitórias é um número até que ok, né? O problema é que é mais derrota do que vitória, certo? não, por causa que as vitórias que o Tite tem, todas são no Campeonato Mineiro. Todas contra clubes que estão sem divisão ou apenas está na Série D do Campeonato Mineiro. No Brasileirão é uma coisa mais embaixo, por causa que são 3 jogos onde o Tite e o Cruzeiro empatou com o Mirassol. Perdeu para o Curitiba em casa, em Minas Gerais, e acabou de tomar de 4, bem gostosinho pro Botafogo agora no Brasileiro, e é o lanterna do Brasileirão de 2026 na 3ª rodada. Tá complicado o momento do Cruzeiro, e ainda mais para quem consegue comparar, né, o Cruzeiro do ano passado para esse ano. Por causa que ano passado o Cruzeiro ele ficou em 3º lugar no Brasileirão, não era o candidato para estar nem entre os 5 primeiros, mas ficou em 3º lugar, ficando atrás apenas do Palmeiras e o Flamengo, que são os maiores concorrentes a títulos do Brasil e da América Latina. Ele ficou apenas 9 pontos do líder e do campeão Flamengo e apenas 6 pontos do Palmeiras. Em algum momento as pessoas acreditavam ali no campeonato que o Cruzeiro conseguiria até brigar pelo título, até pela vice-liderança também. Chegou nas semifinais da Copa do Brasil, onde ele foi desclassificado pelo Corinthians, se eu não estiver errado, e jogou muita bola, cara. Quem viu o Cruzeiro de 2025 viu o Cruzeiro jogar bola. Tanto que ainda colocava o Cruzeiro como favorito a ser o campeão na Copa do Brasil. Chegou bem próximo, né? Chegou na trave ali mais ou menos, nas semifinais, e perdeu pro campeão Corinthians, que ganhou ano passado. Então assim, cara, não é exagero falar que o Cruzeiro, né, o cruzeirense hoje, o torcedor do Cruzeiro, tá decepcionado. Por causa que a expectativa do Cruzeiro do ano passado para esse era muito alta. Era até superior do ano passado. Por causa que assim, sonhou muito com o título esse ano, né, e a expectativa hoje tá com sabor decepção. E se você for ver, o cruzeirense, ele não tá errado, cara, em ter uma expectativa alta para esse ano. Por causa que o time continuou praticamente com o mesmo elenco e até se reforçou. O Matheus Ferreira, que jogou muita bola, continua no time. O Cássio também continua no time, foi muito importante na temporada passada. O Caio Jorge também, né, que foi o artilheiro do Brasileirão, o craque do Brasileirão, ele continuou no time. O Flamengo tentou levar o Caio Jorge e o Pedrinho disse, na segunda tentativa ali, tentaram vir um pouco mais de grana, colocou ele em 20 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. E o Pedrinho disse, por último, o Flamengo veio com 30 milhões de euros. Mais de 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge, que era o valor primeiramente estipulado, né, pelo time, para conseguir contratar ele. E o Cruzeiro não aceitou, cara. Eles conseguiram permanecer à base do time que jogou muita bola no ano passado. Conseguiu dizer não pro Flamengo para conseguir manter o elenco forte. E ainda por cima reforçou bastante. Ele contratou definitivamente o Fagner, um contrato de 1 ano, até o final dessa temporada agora é de 26. Trouxeram o Matheus Cunha e a grande contratação que movimentou o mercado, que chocou o nosso mercado, que foi contratar Gerson, o Coringa, o Brabo, veio diretamente da Rússia, do Zenit, e veio parar aqui no Cruzeiro. E para fechar com chave de ouro, trouxe quem? Tite. Então, todo mundo que viu essa janela do Cruzeiro, todo mundo que estava acompanhando o Cruzeiro na temporada anterior também, e viu essa janela de transferência, viu o Gerson chegando, contratou definitivamente o Fagner, e trouxe ainda o Tite para complementar, cara, com o caminhão de dinheiro que o time tem, que o Cruzeiro tem, a base está feita ali, né? Trouxeram mais jogadores. Todo mundo pensou, cara, deu ruim pra gente, né? O Cruzeiro esse ano vai passar o rodo. Não tem como dar errado. A expectativa era de que não tinha como dar errado. E novamente, né, vem aquele ditado que não é mentira falar que quanto maior a expectativa, maior é a frustração. E o dono, Pedrinho, ele já chegou pedindo pro Tite ali aquela brincadeirinha, só que com um pingo de verdade, pediu pro Tite nada mais, nada menos que 3 títulos. Só que pelo andar da carruagem, irmão, nem título de eleitor os caras vão conseguir ganhar esse ano. Nem o estadual vão conseguir ganhar.
Porque assim, vamos ser sinceros, cara, vamos lá. Começou o ano, perder pro Curitiba, perder pro Coxa em casa, levar uma goleada do Botafogo agora, na terceira temporada, e tá na zona do rebaixamento. Dos 9 pontos que foram disputados, o Cruzeiro conseguiu fazer apenas 1 ponto no jogo contra o Mirassol, e foi um jogo onde o Cruzeiro poderia facilmente ter também perdido, tá? Poderia ter perdido, mas por sorte conseguiu ele ficar empatado e poderia estar ainda com 0 pontos. Em contraponto, você vê o que? O Palmeiras, que é o grande candidato ao título também, já está com seus 7 pontos, né? E o Cruzeiro, dos 9 pontos que disputou, conseguiu apenas 1. Cara, é alerta vermelho sim. Para quem assiste os jogos do Cruzeiro, a sensação é ainda pior, né? E pensa também quem é que paga o ingresso para ir lá na casa do Cruzeiro para assistir os jogos, né? O torcedor. É porque a sensação que passa é que o Cruzeiro, até quando ele vence os jogos do estadual, é uma sensação mais de alívio do que de orgulho, do que de trabalho cumprido, né? E o clima lá tá pesado mesmo. Você consegue ver nitidamente, porque os jogos não são jogos brilhantes do time. Tem jogadas interessantes até, só que a parte defensiva tá muito frágil ainda. O time sofre bastante. Inclusive, um dos últimos jogos, né, o último jogo que o Cruzeiro ganhou, ele ganhou contra um time da Série D, pelo estadual, e ficou a sensação de que o Cruzeiro poderia facilmente ter perdido o jogo, ou até mesmo ter empatado o jogo. Então, quando acaba o jogo ali, né, acaba o jogo do estadual, o clima era de alívio, sabe? E o pessoal, a torcida estava obviamente gritando, né, fazendo um protesto, porque o time com tanto elenco assim, com tanto investimento, com o elenco tão recheado, estava sofrendo para um time de Série D. Gente, vocês têm noção disso? O Cruzeiro, que veio esse ano para ser um time a concorrer título de Brasileirão, Copa do Brasil, uma Libertadores, tá sofrendo contra um time de Série D. A torcida já contou algumas vezes pedindo a demissão do Tite em alguns jogos, no meio do intervalo, durante o jogo, após o jogo, vaiando. Rede social também, os torcedores estão chiando bastante, estão pedindo a demissão do Tite. E pelo que se percebe também, até os próprios jogadores, né, do time também, do elenco, tá um clima pesado, sabe? Um clima de pressão. Tem um take interessante agora, que saiu do último jogo contra o Botafogo, que é o filho do Tite, né? Ele reúne o pessoal para dar algumas ideias ali, para falar. Acho que teve uma pausa técnica, se eu não estiver errado. E aí o filho do Tite tá dando algumas informações. Cara, você vê na cara do Cássio que ele tá, assim, muito puto, sabe? Ele tá muito pela vida. Ele tá cagando, cara. Ele tá louco pra xingar alguém ali. É uma pressão, um sentimento de peso, sabe? Um clima pesado, um clima complicado, cara, pros jogadores. E isso também afetou até, que a gente consegue ver também, com os próprios, né? O professor Tite e a comissão técnica também. Teve um jogo agora, eu não sei se foi contra o Botafogo ou se foi contra o Betim, no Mineiro, que tem uma discussão, sabe, um bate-boca do Tite com o filho dele, cara. Mano, eu nunca vi isso, de verdade. Cara, eu nunca vi isso. Eu já vi treinador xingar o outro treinador do outro time, né? Os caras estão ali do lado um do outro, aí começa a se xingar, pá, né? Pô, eu sou inimigo, é o Flamengo contra o Corinthians, é o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. O cara tá aqui na comissão técnica de cada um de um lado e começa, às vezes, ter um bate-boca de um treinador com o outro. Mas agora, do treinador com a sua comissão técnica, os caras quase caíram no soco. Cara, isso daí é novidade. E pra você ver também em relação até isso, né? Que é um contraste muito grande, porque quando o Tite chegou, era um clima de lua de mel praticamente. Sabe? Tite chegou, eba, Tite, Pedrinho, sabe? Feliz da vida. Tite chegou falando que estava leve, precisava, e estava num momento bom, estava empolgado, estava entusiasmado, estava confiante, né? Pedrinho já pediu 3 títulos, brincou com ele, aquele clima todo, a torcida comemorando, foto pra cá, vídeo pra cá e não sei mais o que. E hoje o clima é de divórcio, cara. O clima hoje é mais para divórcio do que de casamento, do que de lua de mel, sabe? Isso foi em quanto tempo? 2 meses praticamente? 1 mês e pouco? 2 meses? Hoje, vendo a reação da torcida, que pede a demissão do Tite, a própria mídia também mineira, o cruzeirense, que pede a cabeça do Tite, pede a demissão dele, não é loucura, tá? Pedir isso. Apesar do pouco prazo, do prazo muito curto, de um tempo muito curto. Se não fosse o Tite na frente do Cruzeiro hoje, não estaria mais como um treinador.
Já estaria atualizando o currículo, já estaria mandando oi sumido pro Corinthians, ou sabe, pro Flamengo, ou algum outro time pra seleção brasileira, talvez, não sei. Apesar que os 3 exemplos que eu dei aqui agora já tem treinadores, né, que estão lá no espaço, mas se não fosse o Tite no Cruzeiro, cara, o nome, né, que é um nome de peso, o Tite tem uma história muito forte, né, grande, né, campeão mundial, campeão de Libertadores, do Brasileirão, jogou 2 Copas do Mundo, né, e teve atuações muito boas também. Então o cara tem peso, tem moral. Mas se não fosse por ser o Tite, certeza que era street já. Só que uma coisa também é fato, é que o Cruzeiro, como qualquer outro clube, com o investimento que fez, com o elenco que tem, com a meta que tem de ganhar títulos, o Campeonato Mineiro é muito pouco. Se o Cruzeiro tiver uma temporada completa agora e só ganhar o Campeonato Mineiro, pode-se dizer que foi uma temporada muito abaixo. Muito abaixo. O Campeonato Estadual é muito pouco. E pro elenco que tem, pra grana que implementou, o Cruzeiro não vai jogar sua temporada no lixo, cara. Isso daí é um fato. Então eu diria que se o Cruzeiro não apresentar bons resultados, se o Tite não conseguir ver uma solução rápida, não conseguir ter um renascimento ali, conseguir encontrar meios rápidos de resolver a situação do Cruzeiro e começar a ter resultados positivos, eu diria que vai ser o fim da linha pro Tite. O Brasileirão são pontos corridos. E as últimas rodadas são tão importantes quanto as primeiras rodadas também. E você de 9 pontos fazer apenas 1 para um time que está concorrendo a título, que quer brigar por título, isso daí é um alerta vermelho, um sinal muito latente de que a coisa não tá andando muito bom não, cara. Não tá dando muito certo. Então assim, cara, eu não torço pelo mal do Cruzeiro, de verdade. Eu acho que é um trabalho interessante. Eu gostaria de ver um outro time além do Flamengo e do Palmeiras disputarem pelo título brasileiro, da Copa do Brasil, ou Libertadores também. Pelo trabalho, pelo elenco, eu acho que merece. Eu acho que o Cruzeirense também merece, né? Tem um corte do pessoal falando com o Gerson de que eles são carentes de título, né? Então eu acho que eles merecem disputar firme e bons resultados também tem que acontecer. Porque se não acontecer, cara, o Tite vai cair, isso é fato. Então eu quero escutar de você agora. Você acha que o Tite merece continuar? Tem que ser mandado embora? Vai dar certo ou não vai dar? Então faz o seguinte, gente, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha. E não deixe de nos seguir também nas redes sociais, tá bom? Valeu, um abração, até mais.